capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Voy a leer de versículo 28 a versículo 39. Romanos, capítulo 8, versículo 28 a versículo 39, que habla de lo más que vencedores. Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas les ajudam a bem, isto é, a los que conforme a seus propósitos são chamados. Porque a los que antes conheceu também, los predestinou para que fossem hechos conforme a imagem de su Hijo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a los que predestinou, a estes também chamou, e a los que chamou, a estes também justificou, a los que justificou, a estes também glorificou. Que pois diremos a estes, se Deus é por nosotros, quem contra nosotros? Ele que nos escatimou nem a su próprio Hijo, sino que lo entregou por todos nosotros, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem acusará a los escorridos de Deus? Deus é ele que justifica. Quem é ele que condenará? Cristo é ele que morreu, mas aún ele que também ressuscitou, ele que además está à destra de Deus, ele que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou persecução, ou hambre, ou desnudez, ou peligro, ou espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo o tempo. Somos contados como ovelhas de matadeiro. Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Por lo qual, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem ángeles, nem principados, nem potestades, nem no presente, nem no porvenir, nem no alto, nem no profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém? Glórias a Deus. Padre Santo de poder, ó Senhor Deus, toda a honra e glórias para ti. Senhor, quero me poner muito pequeno, Senhor, para esta ensinança, Senhor, porque queremos escutar de ti. Queremos escutar de tu Espírito Santo. Queremos ver, Senhor Deus, el mover, Senhor Deus, de tu Espírito em la igreja. Trabalha em nossas vidas, ajuda para que podamos ter entendimento de tu palavra. Porque se não temos entendimento, ó Senhor Deus, se não conhecemos tu palavra, podemos cair, ó Deus, em qualquer palavra, Senhor Deus, que não é a tua. Então, se nos ajuda a nos fortalecer, conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, vamos aqui em um livro Romanos, um livro muito forte, muito expressivo, vamos dizer assim, com muitas informações. ¿Sí? Eu veo que Romanos é um manual do cristiano, é um manual para que podamos ter uma vida plena em Cristo, para que podamos entender melhor o que é não só a salvação, mas o que é ser justificado, também entender o que trata a respeito das bendições de Deus, aquelas coisas que Deus tem para cada um de nós. Entender isto, como que isto funciona. Está em livro de Romanos, vemos que é um livro muito completo e muito complexo também, com muitas informações. Semana passada hablamos também aqui a respeito do livro de Romanos, a respeito dos resultados da justificação. E hoje vamos entrar aqui a falar a respeito do que é ser mais que vencedores. Porque já escutamos muitas prédicas, já lemos muitas vezes, mas vamos entender melhor do que é quando Pablo habla a respeito de ser mais que vencedores. Primeiramente, vamos ver aqui que ele habla, que em versículo 28 de Romanos 8, diz assim: e sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem. Isto é, a los que conforme a su propósito são chamados. Há que ter entendimento da palavra para que podamos estar de acordo, receber as bendições do Senhor. Saber aquilo que está para nós.
Entonces, la palabra dice que sabemos que los que aman a Dios, o sea, hay que amar a Dios para que todas las cosas le ayuden al bien. O sea, todas las cosas que es para el bien puede te ayudar, puede estar contigo. Entonces, las bendiciones del Señor pueden estar contigo para todos aquellos que aman a Dios. Entonces, es necesario amar a Dios. Es necesario tomar uma decisão muito importante. Para amar a Deus, temos que entender que a carne não ama a Deus. Porque a carne, o que ama, são coisas da carne. Então, para amar a Deus, temos que estar nosso espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Porque se não há conexão, não há amor. É isto que há que estar muito claro. Então, há que tomar cuidado. Por quê? Às vezes queremos tomar algumas atitudes, esperamos algo do Senhor, mas a carne às vezes habla mais alto que nós outros e queremos aí fazer algo que desagrada ao Senhor. E vemos aqui para entender isto, não? Entender esta situação, podemos ver até uma própria confissão de Pablo. Pablo confessou isto. Por quê? Porque Roma estava ali, a igreja de Roma, uma coisa que é certa, a igreja de Roma, havia os judeus que estavam ali na igreja e havia os gentiles também. E havia desacordo, não se pode entender pela carta de Pablo, quizás tinha ali certo desacordo, porque uns já veniam com a lei, não? A lei de Moisés, sim, implantada ali, enraizada, estando ali no Novo Testamento, não? Estando ali para servir a Jesus Cristo, então já havia com aquela coisa do Antigo Testamento e os gentiles que vinham com crenças, não? De outros deuses, com crenças de coisas paganas, sim? Então estavam todos dentro da igreja, todos dentro de Roma. Então Pablo se expressa de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque ele se confessa como pecador. E é isto o que vamos ver para entender o que é ser mais que vencedores. Porque dizemos que somos mais vencedores, aceitamos Jesus Cristo, está bem? Mas não entendemos, às vezes, estar delante desta luta da carne contra o Espírito. Podemos ver aqui em Romanos, capítulo 7, Pablo dizendo assim: de maneira que já não sou eu quem hace aquilo, sino o pecado que mora em mim. Então, Pablo já está justificando que quando ele toma alguma atitude que não está em agrado às coisas de Deus, é porque a carne está dizendo mais algo. Então, que não é ele, porque não é a vontade dele, sim a vontade do pecado. A vontade do pecado está na vontade da carne. Ele diz também no versículo 19, porque não hago o bem que quero, sino o mal que não quero. Isso hago. É esta a palavra de Pablo. Por quê? Porque ele quer fazer o bem, mas a luta da carne leva a ser coisas que desagradam a Deus. E ao final aqui desta confissão de Pablo, que podemos ver em capítulo 7 de Romanos, versículo 14, 24 e 25, diz assim: miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Ou seja, Pablo está confessando se ele que conhecia a lei, ele que tinha todo o conhecimento da lei, hizo tantas coisas malas porque ele sabia que a lei não ia salvar, mas ele tentava ser o máximo que podia quando era conhecido como Saulo. Não fazia todo o que a lei, porque ele era judeu, era fariseu, então todo o que a lei dizia, ele praticava. Todo o que a lei de Moisés dizia, ele estava praticando. Mas ele já sabia que isto não ia salvar. Porque a lei de Moisés não salva. Ele aponta para o pecado, mas não salva. O que salva é Jesus Cristo. E mira o que ele diz em versículo 25. Graças doy a Deus por Jesus Cristo, Senhor nuestro. Senhor nuestro. Assim que eu mesmo com a mente sirvo a la lei de Deus, mas com a carne a la lei del pecado. Ou seja, ele está confessando que por la mente, acuérdate do que dissemos, que
somos cuerpo, alma y espíritu. La mente, ¿no? La alma, ela tem que estar conectada com o Espírito, para que o Espírito Santo de Deus haga uma conexão, e não conectada com a carne. É isto que ele está dizendo. Então, se ele está conectado com a carne, ele está em pecado. Mas se ele está conectado com o Espírito, então ele está separado para o Senhor. Então, ele diz, graças doy a Deus por Jesucristo, Senhor nosso. Ou seja, ele diz que Jesus é o Senhor dele. Assim que eu mesmo, com a mente, sim, com a mente, ele sirve a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Assim é com nós também. Nós, com a mente, se seguimos com o corpo, vamos seguir o pecado. Se seguimos ao Espírito, vamos seguir as coisas de Deus. É isto o que Pablo está dizendo. Então, se Pablo, ele se posiciona como um pecador. Ele se põe como um pecador diante de toda a igreja que estava ali em Roma, toda a igreja cristiana que estava ali em Roma. Ele estava dizendo, não, eu sou um pecador. Eu fui judío também, como vós. Eu sou judío, como vosotros são judíos. Pero reconozco que se eu vou pela carne, eu vou estar em pecado. Eu tenho que estar caminhando em espírito. E diz mais aqui. Se vamos continuar, vemos em versículo 29 de Romanos 8, ele dizendo assim, porque a los que antes conheceu também, los predestinou para que fossem hechos conforme a imagem de su Hijo. Ou seja, Deus predestinou que todos aqueles que forem imagem de su Hijo, sim, que iam ter a salvação. Todo aquele que busca, todo aquele que se alimenta, todos aqueles que estão conectados com o Espírito, são essas pessoas que estão predestinadas. Não é que Deus está predestinando a ti, Ele está predestinando todos aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor. A palavra é muito clara em relação a isso. ¿Sí? Entonces, miren, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ou seja, se tu se entrega ao Senhor, tu vas ser imagen al Hijo de Deus. Por isso que uma pessoa que está em el mundo não é a imagen del Hijo de Deus. Por quê? Porque vive na carne, não vive no Espírito. Então, nós que vivimos no Espírito, que nossa mente está conectada com o Espírito, não com a carne, então nós estamos predestinados a la salvação, estamos predestinados a esta imagem de su Hijo, de Jesucristo. E diz mais aqui também, em versículo 30, e a los que predestinou, a estes também chamou, ou seja, aqueles que estão predestinados, que fazem parte desta predestinação, que é aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, está dizendo aqui, em versículo 30, que Deus chamou, e os que chamou, a estes também justificou, ou seja, Deus sabe que se tu entras a ser parte do corpo de Cristo, tu a ser parte da igreja, tu estás predestinado porque a igreja está predestinada. Então, se a igreja está predestinada, nós estamos justificados. É isso que está dizendo no versículo 30. Estamos justificados. E aqueles que estão justificados são glorificados também. É isto que diz em versículo 30. E diz assim, que pois diremos a esto? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Ou seja, dá igual se é judeu ou se é gentil. Se há que aceitar Jesucristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, há que aceitar. Dá igual se vivia na época da lei de Moisés ou se estava vivendo em meio de los ídolos. O que Pablo está dizendo é que todo esto há que deixar e seguir a Jesucristo, porque só com Ele seremos glorificados e justificados, não? E predestinados para ser parte do povo de Deus. E diz mais assim também, que em versículo 33, que é muito importante, diz assim, quem acusará a los escogidos de Deus? Aí empieza a falar a respeito de los más de los vencedores. Quem é ele que condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? As perguntas que Pablo deu. E vê em versículo 33 a resposta. Quando Pablo pergunta, Pablo entra com a resposta. Quem acusará a los escogidos de Deus?
Dios es que justifica. Entonces, ¿quién tiene fuerza para condenar una persona que ya está salva? No hay ser humano, no hay criatura que pueda condenar. El único que puede condenar es Dios, pero nosotros estamos justificados. Es esto que la palabra está diciendo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, no hay cómo, porque somos justificados. Y en Más que Vencedores, en versículo 34, ¿quién es? Primeiro, quem é que acusará? E segundo, quem é que lhe condenará? E diz, como pode ser condenado se Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a cada um de nós outros? Morreu e ressuscitou. É o que está em versículo 34. Ou seja, não há como acusá-los e não há como condená-los. Não podemos ser acusados e nem condenados. Diz, pastor, pero eu tive uma vida muito mala, muito errada em meu passado, vivi aí horrores, coisas aí pecaminosas, coisas que Deus tem ira através do pecado que ele cometi. Sim, pero Deus, a partir do momento que esta pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, estes pecados são apagados, não há mais, é quitado este pecado da vida da pessoa, porque ela está justificada por Jesucristo. É isto que devemos entender. Então, não temos que viver em el passado, e sim em la esperança, em el futuro, o que está por venir, aquilo que nos espera ali em toda a eternidade. É isto que Pablo deixa muito claro. Por isso que somos mais que vencedores. Só no momento que aceitamos Jesucristo, já temos uma herência tremenda vindo por parte de Jesucristo. E outra coisa importante é a última pergunta aqui de Pablo, que diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aí está onde o cristiano tem que se manter em posição e não se quedar flojo. Porque ele está dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Se tu já está, não há quem te acusa, não há quem te condena. Então, por quê? Por quem nos separará? Quem pode te separar deste amor de Cristo, este amor incondicional que morreu por mim e por ti? Ele está dizendo, a tribulação, as lutas que está passando, isto pode te separar? Então, se te separa, é porque tu não se entregou a Jesucristo, não tem Ele como Senhor e Salvador, porque as tribulações não podem separar este amor. Ou angústia, que estou angustiado, que estou sofrendo, que estou, isto não te separa, que este amor incondicional. Outra coisa também, a persecução, hambre, desnudez, não pode nem chegar e comprar nada, não pode ter nem dinheiro para fazer uma compra, para poder se vestir, todos vão te mirar e te acusar, porque não tem nem como pôr uma roupa, que isto vai te separar do amor de Cristo, os peligros, as lutas que passamos, a espada, situação de morte quando vem para nós, estas coisas vão nos separar. Está dizendo aqui em Salmo 44, versículo 32, que é onde Pablo quitou aqui o versículo 36, está dizendo, por causa de ti somos muertos todo o tempo, somos contados como ovelhas de matadeiro. Está em Salmo 44, ou seja, Salmo 44, 22. Pablo, como Jesucristo, sempre ia buscar o Antigo Testamento para justificar o Novo, para poder ter a justificação do Novo Testamento. Ou seja, o que te preocupas? Se tu já estás sendo condenado, não? Se tu já está sendo morto todo o tempo, e se já está sendo contado para o matadeiro, já está sendo separado para o matadeiro, pero esto tu não pode chegar a ser morto. ¿Por quê? Porque Jesucristo morreu na cruz do Calvário por nós. Então, Jesucristo está cumprindo este Salmo 44, 22, que pertence a nós. Então, por que estamos preocupados?
E diz mais Pablo em versículo 37. Antes, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Ou seja, este amor incondicional de Jesus Cristo. Nada pode nos acusar, nada pode nos condenar. Não há tribulação, angústia, persecução, desnudez, peligro ou espada que pode quitar este amor. Ele não vai chegar, nunca Jesus Cristo vai chegar e dizer assim: eu não te amo mais, não te quero mais, então tu não vai para o céu. Ele nunca vai ser, porque é um amor muito mais grande do que um amor de uma madre para uma hija, de um padre para uma hija. É um amor tremendo que Deus tem, que Jesus Cristo tem por cada um de nós outros. Então, amado, se sabemos disto, por que nossa mente tem que estar direcionada à carne? Temos que estar direcionada ao Espírito, porque já sabemos, já temos esperança, já sabemos do nosso futuro. E diz mais assim, versículo 38, por lo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem ángeles, nem principados, nem potestades, nem no presente, nem no porvenir, nem no alto, nem no profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, Senhor nosso. Glórias a Deus, não é nada. Do que temos medo, do que estamos preocupados? Se nem na morte, nem na vida, nem ángeles, nada, nem principados, nada do que está por vir, nada pode quitar este amor que Deus tem por cada um de nós outros. Por isso somos justificados, por el amor de Jesus por nossas vidas. Por isso somos salvos, por isso somos separados, porque Cristo nos ama. Então, Pablo, ele habla aqui para aqueles que são judeus, que aceitaram Jesus Cristo, e para aqueles que são gentiles e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, estas duas classes, não, separação, grupos de pessoas, melhor dito, esses dois grupos de pessoas não têm que se preocupar com o passado e não têm que se preocupar, por exemplo, os judeus, com a lei. Não têm que se preocupar mais com a lei de Moisés. Sim, cumprindo, para não se olvidar que já está justificado, já está separado. Por isso, amado, se comete um pecado, se comete um erro, se há um desvio para a carne, há tempo de chegar, se prostrar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, se posicionar e volver de novo à luta, se posicionar e seguir fazendo a vontade do Senhor, porque a palavra diz que não há morte, nem vida, nem ángeles, não há nada que pode nos separar, nada criado pode nos separar deste amor de Jesus. Sabe o que é este amor? Este amor de Cristo é o mesmo amor que nos hace muitas vezes ser provado em determinadas coisas. Não pensa que o amor é só passar a mão na cabeça. Está em pecado e passa a mão na cabeça. Não, está em pecado, mas Deus te vai levar a determinada situação, a determinados lugares, a determinada situação, para que pueda arreglar, para que pueda aprender, para não cometer de novo o mesmo erro. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Jesus espera que cada vez mais podamos ser, como Pablo ha dito aqui para nós, sermos conforme a imagem de seu Hijo, a imagem de Jesus Cristo. Devemos chegar cada vez mais próximo, cada vez mais cerca de Jesus Cristo. Então, por isso, devemos sempre mirar a Jesus Cristo e ver o que Jesus haria em meu lugar. Se estamos em determinada situação, não é chegar e fazer aquilo que queremos, porque se hacemos o que queremos, o que pensamos, aquilo que pensamos o que é o correto, então estamos atuando em la carne. Pero se vamos atuar em espírito, temos que pensar que é que Jesus haria nesta situação, porque devemos chegar conforme a imagem de seu Hijo Jesus Cristo. Então, para chegar conforme a imagem, não chegar cada vez mais cerca, devemos sempre nos posicionar e dizer que é que Jesus Cristo haria em meu lugar agora, nesta situação. É isto que devemos fazer e devemos seguir. Este livro de Romanos é um livro tremendo que nos ensina a caminhar
como cristiano. É um livro que devemos meditar de dia e de noite, meditar e analisar e ver como estamos para melhorar cada vez mais e estar cada vez mais fazendo a vontade do Senhor de maneira que agrada a Ele. Então, se vamos aqui ao versículo 8, agora só para concluir, versículo 8, vivendo em espírito, Pablo diz assim: agora, pues, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a la carne, sino conforme ao Espírito. Então, não há condenação. Então, se estamos caminhando em el Espírito, não há condenação. Se estamos caminhando em la carne, sí, pero se estamos caminhando em Espírito, não há condenação. É isto o que Pablo nos ensina. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha librado de la lei del pecado. Esta é a confissão de Pablo. Mira, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha librado de la lei del pecado e de la muerte. Então, Pablo não se preocupa mais. O que Pablo está dizendo aqui não é a morte física, é a morte espiritual. Ele não está mais preocupado, porque ele sabe que ele já está liberado, ele está livre da lei do pecado. Por quê? Ele sabe que não pode caminhar mais por la carne, tem que caminhar por el Espírito. É isto que Pablo nos ensina. Devemos caminhar por el Espírito, caminhar em Espírito, para não ser condenados, não sermos condenados e poder fazer parte desta vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus bendiga a cada um em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus pueda nos